Eu acho que essa pergunta do Tiago é a pergunta que eu mais recebo no meu inbox. E ela é uma das perguntas mais difíceis que tem para responder. Porque, assim, eu não, o que é que a pessoa pensa, assim, né? O que é que o Tiago, vou tentar entrar na cabeça do Tiago. O que é que o Tiago pensa quando faz essa pergunta para mim? Ele quer ser lucrativo nisso, né? Então, quem não quer ter a certeza que é lucrativo em 4 meses? Todo mundo quer, né? Mas a questão é que essa resposta, ela depende muito. Ela depende muito. E aí, eu prefiro usar o seguinte termo. O melhor termo para fazer essa pergunta é o seguinte, ó. Eric, você acha que em 3 a 4 meses eu consigo identificar se a minha metodologia de precificação extrai mais EV? Né? Isso daí você já resolve metade do caminho. Por quê? Porque a extração do mais EV não tem relação com a lucratividade no curto prazo. Né? Então, esse é um primeiro ponto, certo? Um segundo ponto, se você está pensando em lucratividade mesmo da sua metodologia, vai depender da taxa de mais EV que você está trabalhando. E vai depender muito mais do volume do que do mês. Tá? Então, essa pergunta ela é cheia de depende. Vai depender da sua ordem média, vai depender do seu volume e vai depender da taxa de mais EV média que você trabalha. Né? Se você trabalha com pré-game, você tem a faca e o queijo na mão para responder a sua pergunta aí sobre mais EV, que é trabalhar com um indicador chamado CLV. Né? O CLV ele indica se você está conseguindo extrair mais EV ou não. Se você não trabalha com CLV, ou se você não trabalha com pré-game, você vai precisar projetar uma faixa de mais EV que você acredita que a sua metodologia é capaz de extrair. Ou olhar para pessoas que têm um trabalho muito parecido com o seu e tentar ver qual é o ROI deles. E aí você consegue projetar. O que é que você consegue projetar? O número de apostas, tá? Para ter uma certa significância estatística se você é lucrativo ou não. Então, veja, é uma questão científica essa sua pergunta, a resposta para a sua pergunta mesmo. E tem muitas variáveis. Dentro do Educabet, por exemplo, né, tem uma aula que é sobre esse assunto, né? E a gente coloca lá dois casos, né? Um apostador de várzea, que é várzea, aberturas de futebol brasileiro na Bet365, e um apostador de handicap asiático em ligas grandes. Tá? Então eu pego esse apostador de handicap asiático com porcentagem de mais EV média de 2% e esse daqui de 16%, tá, Tiago? O de 16% precisa de 250 apostas para ter uma significância de 95% se ele né, extrai mais EV ou não. O de 2% precisa ser. Aí minha memória não vai me ajudar agora, mas precisa de mais ou menos 4.000 apostas. Entre 3.500 e 4.000 apostas. Então, para responder a mesma pergunta, em dois exemplos diferentes, pode ser 250 jogos, apostas, ou 4.000 apostas. Tá? Então, como é que eu vou te responder? Não tenho como responder, né? Pode ser 250 apostas, pode ser 4.000 apostas, pode ser 6.000 apostas, pode ser 2.000 apostas. Porque isso que você está perguntando é uma conta. E essa conta você vai precisar definir as variáveis, né? E as variáveis são volume, odds média e taxa de extração do mais EV. São as três variáveis para fazer essa conta, tá?